Oi gente, tudo bem? Eu sou a Simone Bruns, eu sou atriz, mestre de cerimônias e celebrante de casamentos. E eu amo ouvir, assistir e, claro, contar lindas histórias de amor. Ontem me deram uma sugestão de fazer um vídeo falando sobre a Taylor Swift. Afinal, ela está, essa superstar está aqui no Brasil fazendo shows. Então ela merece uma homenagem, para os seus fãs brasileiros. E para quem não conhece muito bem, saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais da sua história. Com certeza você já ouviu alguma música dela. Tem milhares de fãs que amam essa loirinha talentosa e perspicaz. Vamos começar então do começo? Taylor Allison Swift nasceu em 13 de dezembro de 89 na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Sua família morava numa fazenda que plantava árvores de Natal. Ela é cantora, compositora, atriz, diretora e roteirista. Seu pai, Scott, um consultor financeiro, descendente de 3 gerações de presidentes de bancos. Sua mãe, Andrea, uma dona de casa, mas que anteriormente trabalhou como executiva de marketing de um fundo de investimentos. Acho que ela deve saber mais ou menos como investir o rico e milionário dinheirinho dela, né? E ela tem um irmão também, o Austin, um irmão mais novo. Mas sua inspiração mesmo veio da sua avó, que era cantora, era ex-cantora de ópera. Sua mãe resolveu dar esse nome neutro, para ela, Taylor, pensando que assim ajudaria ela a formar uma carreira empresarial de sucesso. Bom, ela sabia que ela teria outra carreira de sucesso, muito sucesso. Quando tinha 9 anos, Swift se interessou pelo teatro musical. Se apresentou em várias produções e viajou para Broadway para estudar, fazer aulas de canto e atuação. Aos 13 ou 14 anos, se mudou para Nashville para se tornar uma cantora de música country. Seus pais viram como ela estava obcecada, determinada a seguir essa carreira de cantora. Levou sua demo para várias gravadoras, mas ninguém se interessou pela mocinha. Mas essa rejeição só a motivou ainda mais. Ela foi estudar violão e para poder se diferenciar, ela não ser só uma voz, ela também tocar. E olha, ela treinava tanto que chegava a sangrar e calejar os dedos. Até chegou a sofrer bullying na escola porque ela tinha esses dedos, com as capinhas, esparadrapos assim, por causa dos machucados, e também porque ela não socializava muito, ela era muito focada na sua carreira. Sua atuação começou, como eu falei, na música country. Seu álbum de estreia com o seu nome, Taylor Swift, em 2006, se tornou o álbum mais longo dos anos 2000. Seu terceiro single, Our Song, fez dela a cantora e compositora mais jovem a alcançar o número 1 na Billboard Hot Country Songs. O álbum Fearless, de 2009, ganhou 4 prêmios do Grammy. Tornou-se o álbum mais vendido de 2009. Inclusive, teve nessa época um acontecimento meio polêmico, numa premiação em que o Kanye West interrompeu a Taylor, tirou o microfone dela para falar que o melhor clipe era da Beyoncé. Really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Olha só que feio, né? Mas, claro, a Taylor ficou triste na época, mas depois ela passou por cima e parece que hoje até são amigos. Seu quarto álbum, Red, deu a ela seu primeiro single número 1 na Billboard, com a música We Are Never Ever Getting Back Together. Começou a enveredar também para outros estilos musicais, mais pop rock, e assim seguiu ganhando outros prêmios, outras indicações, álbuns mais vendidos, as avaliações ótimas da crítica musical, como cantora, compositora. Olha, me deu até preguiça, eu confesso, de ficar pesquisando e falando todas as indicações. Single mais vendido, com milhões de cópias, primeiro lugar aqui e dali, os top 10 daqui e dali, quebrou recordes. Olha, são tantas coisas que se eu fosse enumerar para vocês é que ficariam com preguiça de mim.
quiser saber mais detalhes, vai lá na Wikipédia, que foi lá que eu peguei a maior parte das informações aqui. É muita coisa, gente, mas já deu para perceber que ela é uma das artistas de música mais vendidas e bem pagas, mais seguidas nas redes sociais mundialmente. Inclusive, a empresa Fender de fabricação de guitarras considerou Swift responsável pelo fenômeno mundial de jovens mulheres comprando guitarras numa determinada época lá. Teve seus affairs, claro, também outros famosos, mas parece que agora ela está sozinha. Taylor Swift esteve a primeira vez no Brasil em 2012, 11 anos atrás, para anunciar seu quinto álbum, Red. Participou de alguns programas de TV, fez um tipo pocket show de 35 minutos para divulgar uma música que ela gravou com a Paula Fernandes, nossa brasileira, olha que legal. E agora, em 2023, está aqui novamente com sua turnê The Eras Tour. Já fez shows no Rio de Janeiro, mas infelizmente aconteceram alguns eventos muito tristes, como a morte de uma fã, teve uma parada cardíaca, outras fãs que se queimaram, parece que numa barra de ferro, porque estava muito quente, precisaram cancelar um show do dia 18 por conta desse imenso calor de 40 graus no Rio de Janeiro. E só que o problema é que foi 1h30 antes do show, então tiveram muitas pessoas que ficaram indignadas. Mas o que fazer, né? De quem é a culpa? A Taylor? Coitada, acho que não, né? A empresa que organizou o evento, a produção dela, as pessoas que se arriscaram nesse calor sem se proteger, sem se hidratar. Infelizmente foi uma fatalidade, não dá para culpar São Pedro, né? Agora ela está aqui em São Paulo, ela já está em São Paulo e se apresentará no Allianz Parque, dia 24, 25 e 26 de novembro agora. Não sei se você está vendo esse vídeo, que dia que você está vendo esse vídeo, né? Mas, de qualquer forma, fica aqui registrado a história da Taylor Swift. I'm sitting eyes wide open and I got one thing stuck in my mind. Wondering if I dodged a bullet or just lost the love of my life. Oh. Mas esperamos que dê tudo certo para todos. Quem for, se cuida, proteja-se, vai com fé, alegria e se divirta. E conta aqui quem já foi no show, o que achou, quem vai ainda, qual a expectativa. Depois vem me contar de novo. E eu fico por aqui. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Eu vim até aqui meio caracterizada de Taylor Swift. Tá parecida um pouquinho, né?